Bem-vindo ao Evangelho Simples. Meu nome é Samuel Lemos. Esse é o segundo vídeo do discipulado, né? Antes eu queria explicar que aqui o canal Evangelho Simples é simples mesmo. O canal é do tamanho do Criador, né? Não tem nada de estúdio, é o meu celular mesmo. Eu coloco uns violãozinhos aqui do lado para dar uma melhorada no cenário, sentado no sofazinho da minha sala com um pano preto pregado na parede aqui atrás. Então, não é só o evangelho que é simples, o canal também é simples. Até porque o objetivo não é esse. Vamos lá então, o segundo vídeo discipulado. No último vídeo, no vídeo 1, nós estávamos lendo 2 Coríntios, no capítulo 2, onde o apóstolo Paulo diz que não tem como entender o significado da cruz do Cristo por vias de mídias humanas, da inteligência humana, do espírito humano, da essência humana, do espírito deste mundo, que não é com o espírito deste mundo, com a sabedoria deste mundo, com a consciência humana, que nós vamos entender o plano de Deus que foi executado na cruz através de Jesus Cristo, sua vida, morte e ressurreição. Não tem como entender a efetividade disso e muito menos aplicar a aplicabilidade disso na nossa vida com a mente humana, com as lógicas humanas. Não tem como. Então, ele diz que é somente através da revelação do Espírito de Deus que nós podemos entender tudo aquilo que de graça nos foi dado através da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, começando agora o vídeo 2 do discipulado, eu estava dizendo que para nós entendermos o significado, qual o propósito verdadeiro da cruz do Cristo e a efetividade desse advento na nossa existência, primeiro nós precisamos conhecer-nos. Quem somos? De que somos? De que somos feitos? Então hoje eu quero falar sobre a fórmula do homem, os ingredientes que o Eterno usou para criar o ser humano, né? A criação, como Deus fez para que existisse toda a criação, a vida, os planetas, as estrelas, as galáxias, o universo, o cosmos. A ciência pode explicar isso muito bem, porque isso são coisas tangíveis, são coisas que se pode pegar, medir, pesar, calcular matematicamente com a inteligência que o próprio Deus deu ao homem. Isso aí a ciência explica tudo, desde a criação do Big Bang até o fim do universo. Existem ainda grandes teorias que explicam isso. Mas a ciência já tentou estudar muito o ser humano. E até hoje ela não conseguiu entender a alma, o que é a alma humana, o que é o espírito humano. E é disso que nós vamos falar hoje, que não precisa ser um cientista e se debater durante décadas e décadas e séculos de teorias
para compreender quem somos, porque aquele que nos fez nos revela isso de uma forma bem simples, sem complicação nenhuma, porque aqui você está no Evangelho Simples. Então, se você estiver no YouTube, vai aí, por favor, ajude essa mensagem aí, porque eu não passo dinheiro para o YouTube enviar os meus vídeos, eu dependo das pessoas que vão lá e clicam, dão uma curtida ou uma não curtida e se inscrevam no canal, aperte o sininho lá para você receber mensagens. Sempre que eu postar um vídeo, eu estou postando pelo menos 4 vídeos por dia. Para você, se você está sendo abençoado, está crescendo junto comigo, por favor, faça isso. Eu preciso pedir isso porque é a única forma que eu tenho de fazer com que essas mensagens alcancem mais pessoas. É através do seu clique lá no YouTube, ok? Vamos lá então? De que somos feitos? Qual foi a fórmula que Deus usou para criar o homem, né? Eu estava dizendo que para a gente poder entender o Evangelho simples como é preciso que a gente entenda também o ser humano. É preciso entender você primeiro, né? Como Deus te criou, né? Em Gênesis 1, do versículo 26 ao versículo 28, está escrito assim: disse mais Deus, façamos um homem, um ser semelhante a nós, e que ele domine sobre todas as formas de vida na terra, todas as formas de vida nos ares e nas águas serão dominadas pelo homem que nós vamos criar, por esse ser que nós vamos criar, que será semelhante a nós. Então Deus criou o homem, semelhante ao seu Criador. Assim, Deus criou o homem, homem e mulher. Foi assim que Deus os fez. E Deus os abençoou, e Deus disse-lhes: multipliquem-se, encham a terra, dominem-na, e também toda a vida animal da terra, dos mares e dos ares. Dou-vos toda a vida vegetal, toda espécie de frutos para alimento. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esse último versículo aqui que eu li, ele já está em Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó. Olha a fórmula do homem. Pó, esse pó aí, no original lá, ele está descrito como humus. Humus, matéria orgânica, esterco, matéria orgânica, restos da vida que já existia e havia morrido e se decomposto. E aquilo forma o humus, o esterco, o adubo, a matéria orgânica. Então formou o Senhor Deus o homem da matéria orgânica, do resto de vida morta que havia na terra e havia apodrecido, e se tornou humus, adubo, e Deus pegou aquilo e fez um outro animal. Um animal como qualquer outro, o homem do pó da terra. Então, porque se tirar a consciência do homem,
a consciência. O homem não deixa de ser um primata, um macaco mais bonito. Se tirar a alma do homem, o homem vai ser apenas um animal como qualquer outro, que vive instintivamente, que vive intuitivamente, né? Com emoções, né? E tudo, como o animal tem emoções sim, né? Mas ele não tem a consciência humana, ele não sabe de si, ele vive por instinto e não por raciocínio. É isso que nos faz a imagem e semelhança de Deus, quando Deus diz lá em Gênesis 1:26, façamos o homem um ser semelhante a nós e que domine sobre todas as formas de vida na terra, nos ares e nas águas. Façamos um homem um ser semelhante a nós, ou seja, façamos uma pessoa, porque Deus é uma pessoa. Nisto, o ser humano, todo ser humano, é a imagem e semelhança de Deus. Por que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus? Porque o ser humano é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Quais são as características que dizem que um animal é uma pessoa? É quando esse animal sabe de si, tem consciência, raciocina, tem emoções, tem poder de decidir, de escolher, domínio próprio. São as características de uma pessoa. E Deus é uma pessoa. Então, quando Deus diz lá em Gênesis 1:26, façamos um homem, um ser semelhante a nós, ele está dizendo, vamos fazer uma pessoa. Você vai entender isso que eu estou dizendo um pouco mais tarde, quando nós começarmos a falar do Espírito. Então, nisso, todo ser humano, por isso que todo ser humano é a imagem e semelhança de Deus, porque Deus é uma pessoa. E o animal não é uma pessoa, porque o animal não age por instinto, instintivamente ou intuitivamente. Ele só age, aliás, o animal ele só age intuitivamente e instintivamente. O ser humano não. O ser humano é um animal racional. A diferença entre o ser humano e Deus, a dessemelhança, neste caso, é que Deus não tem um corpo material. Já o ser humano tem um corpo material. Nós vamos ver daqui a pouquinho que você não é esse animal, esse corpo. Você é apenas um espírito que habita nele. Então, Deus formou o homem. O primeiro ingrediente foi o humus, o pó, o esterco, o adubo da terra, a matéria orgânica. Deus pegou a matéria orgânica e fez esse animal. Como foi feito? Isso aí é um assunto para outro vídeo, porque a Bíblia não é um livro científico. Aí as pessoas imaginam que Deus foi lá, igual um oleiro, moldou as pernas, moldou os pulmões e tudo, né? E aí fez um... Não, mas isso é outro assunto, para outro dia. Então, nós somos um animal feito de humus, como todo animal do planeta Terra. Tudo que existe em qualquer animal existe em nós. Pulmão, coração, cérebro, língua, braço, perna, células, DNA. Todos viam. A mesma coisa que existe num rato, existe num ser humano. O que diferencia um rato de um ser humano é que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, porque ele é ser humano. Ele tem poder de decidir, poder de escolher,
poder de dizer sim ou não, não age apenas por instinto ou intuição. Ele pode raciocinar: devo tomar essa decisão ou não? Ele não cuida do seu filho só por instinto. Ele cuida porque ele tem consciência que é seu filho, que ele ama. Um animal cuida com amor do seu filho por instinto. Ele sente também, mas é o instinto. É um amor instintivo. O amor humano não, ele é decisão. Você decide amar. Mas isso nós vamos falar disso mais tarde. Então, o primeiro ingrediente é o pó, o humus. Você é um animal, cara. E sem a consciência, sem chance, você só vai agir instintivamente e intuitivamente. Então, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Nós somos pó, alma e espírito. Formou, pois, o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o espírito de vida. E aí aconteceu o Big Bang, que a ciência não consegue explicar. E o homem passou a ser alma vivente. O homem passou a ter consciência de si. Esse animal passou a ter consciência de si. Estou fazendo, aliás, uma série de vídeos onde eu exponho a minha tese evolução e criação, como que os dois são a mesma coisa, os dois se encaixam. Já em breve vai estar aí no canal Evangelho Simples, mas isso é mais outra área, uma área mais acadêmica, mais científica, só para quem gosta mesmo, mas é outro assunto. Então, vamos lá, era um animal é algo que tem vida e se movimenta e se reproduz, entendeu? Vegetais, animais, tudo que tem vida e se reproduz é vida. Só que só esse animal, só o ser humano, sabe de si. Por quê? Porque ele se tornou alma vivente. Depois que Deus soprou o espírito de vida, o fôlego de vida em suas narinas, nesse animal, aconteceu o milagre que a ciência não explica. Então, soprou Deus nas narinas do homem o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. Portanto, nós somos pó, humus, essa é a fórmula do homem, alma e espírito. Mas o que isso significa, né? O pó, o corpo, eu já expliquei aqui agora. E a alma? O que é a alma? E o espírito? O que é isso? E é isso que nós precisamos entender para que nós tenhamos uma compreensão mais profunda do Evangelho simples de Jesus Cristo. Precisamos entender que o que isso significa para a gente absorver tudo que o apóstolo Paulo disse e quando ele escreveu que Deus nos deu o seu Espírito e não o espírito característico deste mundo, para que nos revele as dádivas que ele graciosamente nos concedeu. Ou seja, você jamais irá compreender a vontade de Deus para todo pecador se você continuar tentando entender a vontade de Deus para o pecador com as características do conhecimento humano caído. E você vai entender esse versículo com tudo isso que nós vamos estudar agora.
Mas para eu explicar isso melhor, eu vou dividir o ser humano nessas três partes que o compõem, né? Segundo Gênesis 2:7, Deus fez o homem, espírito, alma e corpo, e animal. Espírito, alma e animal, né? Então, o corpo eu já expliquei. Então, agora nós vamos saber o que é o espírito, que fôlego de vida é esse, que espírito é esse que Deus soprou nesse animal para ele se tornar humano, alma vivente, consciente de si, do seu Criador, da criação, semelhante a Deus, né? O espírito humano, a gente precisa entender que nós somos um espírito que habita nesse corpo animal. Você não é esse corpo animal. Você é um espírito. Você é um espírito sem corpo, que habita nesse corpo para interagir com esse cosmos criado por Deus. Foi por isso que Deus criou o cosmos, para pôr o ser humano nele, o espírito humano, a sua imagem e semelhança, a que ele chama de filhos, que ele adotou como filhos. Então, esse espírito humano, esse fôlego de vida, esse espírito de vida que Deus assopra naquele animal feito de matéria orgânica lá em Gênesis, é você. E isso acontece até hoje, toda vez que um espermatozoide entra no óvulo de uma mulher, acontece esse Big Bang da vida que a ciência não explica. Uma consciência nasce, um ser humano surge do nada. Do nada, puf! Um novo espírito está ali esperando o seu casulo ser formado para ele sair dali e começar a interagir nesse planeta e nesse cosmos. Então, esse fôlego de vida que Deus soprou nas narinas de Adão foi o espírito humano, o ser Adão, igual ele nunca verá, igual ao Samuel aqui nunca verá, igual você aí que está me ouvindo nunca verá outro. Todo ser humano é um espírito. Você precisa entender isso. Você é um espírito. E nós vamos ler vários versículos aqui na Bíblia onde eu vou te mostrar. Toda vez que uma criança é concebida, um novo espírito é criado. E acontece esse milagre da vida consciente que nenhuma ciência humana pode explicar. Vários textos na Bíblia mostram que você é um espírito, que eu sou um espírito, que nós somos um espírito. Vamos começar por Jesus. Em João 19, em João 19:30, Jesus estava para ser crucificado e aí está escrito o seguinte: depois de o ter provado, Jesus disse, Jesus estava na cruz já, Jesus já estava crucificado. Depois de ter provado o vinagre que deram a ele na cruz, porque ele disse, eu estava com sede, João 19:30, Jesus disse, está consumado, está pago completamente, paguei o preço por toda a humanidade. Guarde isso, você vai precisar, nós vamos falar muito a respeito disso lá na frente. Está consumado. E curvando a cabeça, Jesus curvando a cabeça na cruz, disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus era aquele animal. Jesus era aquele animal crucificado. O Cristo não era aquele cara crucificado. O Cristo era o espírito que habitava aquele animal. Aquele ser animal. Você está entendendo? E ele disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Meu espírito está saindo desse invólucro,
desta casa. Também em Zacarias quer dizer que Jesus era um espírito habitando em um homem. E nós somos a imagem e semelhança de Deus, e Deus é Jesus. Em Zacarias 12, no versículo 1, ele escreve: esta profecia é referente a Israel, tal como a pronunciou o Senhor, que estendeu os céus, estabeleceu os fundamentos da terra e formou dentro do humano o seu espírito. Mais uma vez, Zacarias 12, 11. Deus formou dentro do homem o seu espírito. Dentro deste animal, Deus colocou o espírito humano. Você é um espírito. E em Números 27, 16 está escrito: Deus dos espíritos de toda a humanidade, peço-te que indiques um novo chefe para o povo. O povo de Israel estava procurando um novo juiz para poder governá-lo. Um homem que dirija nos combates e também nas cidades, para que não sejamos como ovelhas sem pastor. Olha só o que ele diz: o Deus dos espíritos de toda a humanidade. Quer dizer, a humanidade, os homens são espíritos que estão habitando nesse corpo. Nesse corpo. Em Filemon 1, 25, está escrito: peço ao nosso Senhor Jesus Cristo que a sua graça esteja com o vosso espírito. Paulo orando a Deus pela igreja, pelo seu discípulo, né? Peço ao nosso Senhor Jesus Cristo que a sua graça esteja com o vosso espírito, Filemon. Quer dizer, Filemon era um espírito que habitava num corpo. Depois nós vamos falar da alma, hein? A alma é muito importante nisso aí. A alma é um mediador, praticamente, entre o espírito e o corpo. No Salmos 77, 12, está escrito: meditarei em todos os teus feitos e passá-los-ei de novo no meu espírito. Em 1 Coríntios 6, 17 está escrito: mas aquele que se der ao Senhor torna-se um só espírito com ele. Em Filipenses 4:23 está escrito que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Em 1 Reis 17, 22, está escrito: o Senhor ouviu a oração de Elias, o espírito do rapaz voltou e tornou a viver. Você lembra disso? Quando aquele menino morreu, a viúva foi lá e falou: você orou para Deus me dar um filho, Deus me deu um filho, e agora meu filho morreu, você se vira. Elias foi lá, pôs mão com mão, boca com boca, deitou em cima do menino e orou por ele, e aí, qual foi a resposta? O Senhor ouviu a oração de Elias e o espírito do menino voltou para o corpo animal do menino e o menino tornou a viver. Em 1 Reis 17, 22, em Mateus 8, 22, Jesus Cristo disse: segue-me já. Os mortos de espírito cuidem dos seus mortos. Olha, essa palavra, os mortos de espírito, vai ser muito importante, porque nós vamos falar lá por que Adão não morreu. E, nossa, tem muita coisa interessante que vai fazer você crescer muito. Por que Adão não morreu, então, quando ele comeu a fruta, né? Vamos falar do significado de morte, que é separação, o Espírito de Deus, o Espírito do homem. Segura a onda aí, vai ser muito bom. Os mortos de espírito que cuidem dos seus mortos. E em Salmos 77, 3 também está escrito: pensava em Deus e gemia. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. O espírito entristece, o espírito, o espírito que habita em mim, esse sou eu. Eu sou um espírito. Agora, entre todos esses textos, eu quero enfatizar 2 Coríntios 5, do versículo 1 ao 6, quando o apóstolo diz: sabemos bem que quando o nosso corpo
que é como uma tenda onde vivemos, se desfizer, olha só, quando o nosso corpo, que é como uma tenda onde vivemos, Paulo sabia que ele era um espírito. Eu sou um espírito e vivo numa tenda que é esse corpo. Sabemos que quando o nosso corpo, que é como uma tenda onde vivemos, se desfizer, teremos no céu nova habitação, um corpo eterno. No céu nós teremos um corpo também, só que não será um corpo corruptível. Nós que somos um espírito, eu que sou um espírito, quando eu sair desse corpo, a palavra de Deus, o Evangelho, diz que eu terei um novo corpo no céu para eu, espírito, habitar. Eu vou entrar nesse outro corpo no céu e habitar nele, para nessa dimensão celestial eu interagir com as coisas celestiais e não com as coisas materiais, com as coisas espirituais, né? É uma matéria que a gente não conhece. Quem sabe não seja antimatéria, né? Né? Quem sabe não seja antimatéria. Porque esse corpo é como uma tenda onde vivemos. Quando esse corpo, que é como uma tenda onde vivemos, se desfizer, teremos no céu nova habitação e um corpo eterno. Habitação essa, corpo esse, preparado para nós por Deus e não por homens. Quer dizer que tem um corpo preparado por Deus, esperando que esse espírito que habita nesse corpo animal que apodrece, esperando que esse espírito que habita, esse espírito que sou eu, que habita nesse corpo, sair daqui para habitar nesse corpo que está lá preparado por papai. Eu estou doido para que isso aconteça comigo. Paulo continua. É por isso que esperamos com ansiedade pelo dia em que seremos revestidos de corpos celestiais. Porque não seremos apenas espíritos sem corpo. Não seremos um espírito burro sem corpo. Tem um corpo esperando a gente que mora aqui dentro desse corpo, tem um corpo aguardando a gente. É a casa que o Senhor foi nos preparar, é essa, a mansão celestial. Há mansões celestiais, todas feitas por Deus, céu, lindo céu. Paulo continua. Com efeito, enquanto vivemos neste corpo terreno aqui, sentimos-nos oprimidos e carregados. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, disse Jesus. Olha só o que Paulo está falando aqui. Com efeito, enquanto vivemos neste corpo terreno, sentimos-nos oprimidos e carregados. Até gostaríamos de, sem ter que despir este revestimento atual, que é nosso corpo, passar a viver na nova habitação. Mas não tem jeito. Para viver no novo corpo, tem que sair deste. Para viver, tem que morrer. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. De forma que o que é mortal fosse como que absolvido pela vida eterna. Foi, pois, Deus quem nos preparou um tal destino, dando-nos como garantia o seu Espírito. Foi Deus quem prometeu isso. E a garantia que essa promessa é verdade, o selo dessa promessa é o Espírito Santo que habita em nosso espírito humano. E assim estamos sempre de bom ânimo, por isso a gente não entristece. Por isso não tem nem a morte pode me preocupar, porque eu sei que tem uma casa melhor do que essa me esperando logo ali. Por isso que eu tô nem aí para a morte, tô em paz, em paz. E assim estamos sempre de bom ânimo, embora sabendo que o tempo que passamos neste corpo material é tempo que deixamos de passar com o Senhor no céu. É isso. Você é um espírito que habita nesse corpo. Primeira coisa que você precisa entender. Você é um espírito. Guarde isso. Você vai precisar disso mais tarde, nas próximas aulas do discipulado.
Você é um espírito que habita nesse corpo animal e tem um corpo celestial te aguardando, que são as moradas que o Pai foi preparar. Se não fosse assim, ele nos teria dito: vou preparar-vos lugar. Foi o que ele disse. Então, fica aí esse vídeo. Você é um espírito habitando nesse corpo. No próximo vídeo, vou falar da alma e da interação entre corpo, alma, espírito e Espírito de Deus. Isso tudo é a introdução do discipulado. Os próximos 3 vídeos também serão a introdução do discipulado. Você vai precisar entender isso para você cair de cabeça em tudo que nós vamos falar. E a paz vai invadir seu coração. E nada, nem ninguém vai poder mudar esse poder, essa verdade, esse espigão em sua alma, em sua existência. Meu Deus, que essa mensagem faça brotar no coração, na alma e no espírito das pessoas que estão me assistindo a paz e a vontade de aprender mais com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo é a minha oração. Amém. Amém.